Antes de acumular, defina o que é tesouro. Me diz uma coisa, qual é a diferença entre um acumulador compulsivo e um colecionador? Se você tivesse que definir, vou te dar um segundo para pensar sobre isso. O que é que difere aquela pessoa que nós tratamos como alguém doente, com remédios psiquiátricos, com terapia, e que nós olhamos para ela com aquele tom de coitado e fazemos um programa de TV, olha que terríveis acumuladores. O que é que diferencia esse acumulador do colecionador? Daquele que nós fazemos capas de revistas para enaltecer, que nós fazemos programas de TV para mostrar os seus closets cheios de itens que nunca serão usados, que nunca serão gastos, que nunca serão vestidos. Qual a diferença entre um acumulador doentio, insano, e aquele que é um colecionador, um acumulador do bem? A diferença essencialmente está no estabelecimento de valor, porque acumuladores por acumuladores todos são. Aquele que acumula jornais velhos, que acumula objetos quebrados, que acumula coisas que aos nossos olhos são lixos, nós olhamos para eles e falamos: ah, esse povo é insano, que loucura, por que você está juntando lixo? Mas para os outros, que nós atribuímos valor àquilo que eles estão juntando, nós definimos que aquilo é um tesouro a ser poupado, a ser acumulado, nós olhamos, nossa, que incrível esse seu closet com 300 pares de tênis que você nunca vai usar, que nunca tocarão o chão, que nunca calçarão o seu pé, como você é uma pessoa rica. Nós criamos revistas, colocamos pessoas nas capas e fazemos listas dos os mais ricos antes dos 30, os mais ricos antes dos 40, os mais ricos do mundo, os maiores acumuladores. Uns nós desprezamos, outros nós idolatramos, mas isso acontece a partir dessa percepção da definição do que é um tesouro. Aquilo que olhamos como lixo, somente loucos acumulam. Aquilo que nós olhamos como valiosos, como tesouros, nós achamos sábios, achamos importante. E é por isso que, antes de acumular, é muito importante que você defina o que é tesouro. Porque nesse conceito, talvez nós vamos nos descobrir todos insanos, acumulando coisas sem nenhum valor. É esse o alerta que Jesus nos faz nessa leitura de hoje. Hoje a nossa leitura nos levou no Evangelho de Lucas a partir do capítulo 12, verso 13, e nós fomos até o capítulo 14, no verso 24. Mas o meu destaque eu quero fazer no trecho do capítulo 12, quando a partir do verso 13, Jesus faz uma reflexão muito importante sobre a loucura do acúmulo e como acumular, ainda que sejam itens que nos pareçam tesouros, pode na verdade ser uma grande loucura, uma grande insensatez. Alguém da multidão gritou para Jesus, falou: Mestre, por favor, diga para o meu irmão dividir comigo a herança do meu pai. Jesus, depois de dizer, olha, eu não sou juiz sobre vocês, não posso decidir essas coisas sobre vocês, mas Jesus diz, cuidado, guardem o seu coração, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens, não é definida pelo acúmulo. E aí Jesus contou então uma parábola para ilustrar aquilo que ele queria dizer. Ele fala sobre um homem que tinha uma terra muito fértil, que produzia uma colheita enorme. Uma colheita tão grande que os seus armazéns não eram capazes de armazenar. Então ele falou, eu vou destruir esse armazém, vou construir um armazém maior para que eu possa armazenar todo o trigo, todos os meus outros bens. E eu direi para mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e se alegre. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite, louco, você morrerá essa noite, e então você ficará. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico com Deus, não ser rico para com Deus. Jesus conta a história de um homem que talvez ilustra de maneira ainda extremamente pertinente a forma como a nossa sociedade vive. Vou pegar a minha colheita, vou acumular, vou guardar o máximo para que eu possa me aposentar o mais cedo possível, desfrutar e ter muito dinheiro, ter muitos bens. O outro estava brigando por conta de uma herança. Herança essa que já era acúmulo do seu pai, que juntou muitos recursos, que não os usou, que não foram úteis para eles. E Jesus olha para esse ciclo de acúmulo e vai dizer,
Viver de acúmulo é loucura. Viver de acúmulo não tem sentido. Não é a quantidade dos seus bens que determina o seu valor. O seu pai viveu, juntou e não usou os bens. Vocês agora estão brigando por bens que vocês querem acumular e que vocês não vão usar. Assim como esse homem plantou e queria juntar grãos que ele não iria usar, porque naquela noite o Senhor lhe pediria sua alma, e ele juntou bens, ele juntou recursos que quem é que vai usar? A nossa sociedade está muito acostumada à ideia do acúmulo. Valorizamos o acúmulo. Alguns nós chamamos de loucos. Alguns nós olhamos e falamos, não, esse aqui é louco, isso é o cara claramente insano. Olha, ele está juntando jornal, está juntando peça velha, está juntando coisa enferrujada. Que loucura! Dizem isso os bilionários com seus bilhões que jamais serão usados, que jamais serão gastos. Dizem isso os riquinhos com armários e closets cheios de roupas que nunca serão vestidas, de tênis que nunca serão calçados. Acumuladores por acumuladores, uma sociedade de acumuladores, que não dividem, que não repartem o que têm, que querem acumular, 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 e não percebem que na verdade estão acumulando lixo, estão acumulando insensatez. Não à toa, na sequência, Jesus se vira para os discípulos, fala para eles sobre o perigo de se apegarem demais às coisas da vida, de se desgastarem com as preocupações da vida. Ele diz para os discípulos, por exemplo, qual de vocês, por mais que você se preocupe, consegue acrescentar 1 hora à sua vida? Se vocês não conseguem fazer algo tão pequeno, por que vocês ficam se preocupando com coisas tão grandes? Vendam seus bens, deem aos necessitados, e assim vocês ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas no céu não se desgastam, não se desfazem. O seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão roubará, nenhuma traça destruirá. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Onde aquilo que você define como tesouro e onde você tem acumulado o seu tesouro, é ali que o seu coração está. Quando você acumula os seus tesouros aqui nessa terra, você está demonstrando que é aqui que o seu coração está. Que o seu coração também está voltado para as coisas dessa terra. E isso é loucura. É loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Do que adianta você acumular aqui e não ter nada para com o Senhor? Se livre desse jogo insano de acúmulo, dessa sociedade de acúmulo, que nos leva a juntarmos, a acumularmos recursos, enquanto outros carecem e perecem por falta desses mesmos recursos. Enquanto você tem centenas de pares de tênis e de roupas que nunca serão usadas, outros estão nas ruas sem ter onde repousar sua cabeça, sem ter com que calçar os seus pés. E nessa loucura, alguns acumulam jornais velhos, alguns acumulam lixo, outros acumulam milhões de reais, outros acumulam centenas de itens todos supérfluos, igualmente vazios, igualmente desprovidos de valor. Porque é loucura acumular riquezas e não ser rico para com Deus. Sejamos ricos para com Deus, sejamos ricos no céu. Que o nosso tesouro esteja no céu, que o nosso coração esteja no céu. Seja generoso aqui, nessa vida, seja generoso com as pessoas aqui na terra, para que possamos de fato acumular tesouros onde realmente eles importam. Sejamos ricos com o Senhor, para com o Senhor, que o nosso tesouro esteja ao lado dele. Lá onde esse tesouro não pode ser corroído, onde ele não será consumido, onde há realmente valor real. E que ali esteja o nosso coração junto do nosso Senhor e da vontade dele para as nossas vidas. Antes de começar a acumular, defina bem o que é tesouro e aonde está o seu coração. Deus abençoe a sua vida, abençoe as nossas vidas. Vamos juntos, aprendendo a palavra de Deus, refletindo na leitura bíblica. E você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.